Nos capítulos que vem aí da novela Teresa, tudo começa quando a Teresa está agora em casa, logo depois de ter enfrentado tudo o que está acontecendo com o Mariano. A Joana chega, chama ela de querida e pergunta o que foi que aconteceu com o Mariano. Teresa diz que ainda eles não têm boas notícias para o Mariano e ele vai ter que passar ainda a noite preso. A Joana diz que isso é um horror e chama ele de coitadinho. Teresa diz que espera muito que logo no dia seguinte ele possa sair. A Joana, logo depois, quando se senta com a Teresa, diz que o Fernando veio ali procurar ela e que o Cutiberto falou onde que a Teresa estava. A Teresa pergunta o porquê que ele foi inventado de dizer isso, porque o Fernando foi lá e brigou feio com o Arthur. A Joana fica confusa, pergunta ao Arthur e por que o Arthur estava lá. Teresa pede que, por favor, que ela esqueça isso, que é melhor. A Joana diz que não, que quando ela estava com a mãe dela não quis falar nada, mas que agora está as duas ali sozinha, ela quer que a Teresa explique tudo o que está acontecendo entre ela e esse tal do Fernando. A Teresa então começa a explicar a ela e diz que ela já sabe disso, porque quando o Arthur bebia e ficava muito mal, obviamente a irmã dele ficava ao lado do irmão. Ela fica zoiuda e a Teresa diz que o Fernando era diferente, porque ele percebia como que estavam as coisas e começava a apoiar ela, a Teresa. Joana complementa dizendo ir brigar com a Luísa, né? Teresa diz que na realidade ela não queria contar isso pra ninguém, nem pra ela, nem para os seus pais, mas Joana pergunta mais o que e a Teresa diz que a Luísa se comportou muito mal com ela. Joana pergunta: Luísa, como assim? E a Teresa diz que sim, que foi ela mesma, a Luísa. Teresa então diz que foi desde que a amiguinha dela da escola apareceu, se referindo à Lúcia, né? É aí quando a Joana complementa e diz: é a Lúcia, né? Aquela que ela fez o vestido. A Teresa diz que sim e fala que essa mulherzinha aí sempre foi apaixonada pelo Arthur. Joana fica zoiuda e a Teresa continua dizendo que ela não sabe o quanto que a Teresa se decepcionou quando ela ficava brigando ali com o Arthur e a Luísa fazia de tudo para que a Lúcia acabasse lá nos braços do Arthur. Joana fica sem saber o que falar nesse momento e a Teresa diz que é claro que ela fazia isso porque a Lúcia era rica e tinha muitos contatos e podia ajudar eles a recuperar o dinheiro, né? Joana apenas diz que tudo isso é um horror. Teresa então diz que obviamente por conta de tudo isso ela começou a brigar muitas vezes ali com o Arthur por conta da Luísa e essa mulher. Ela diz que o Arthur começava a beber cada vez mais e que no fim de tudo ali era o Fernando que acabava apoiando ela, a Teresa. A Joana pede para que ela lhe escute e conte a ela toda a verdade do que está acontecendo entre ela e esse Fernando. Teresa fica calada e ela pergunta se está acontecendo entre eles dois. Teresa se levanta revoltada e diz que não, que jamais ela iria se aproximar do Fernando porque ele estava comprometido com a irmã de seu marido. Ela fica zoiuda e a Teresa diz a ela que embora ela pode confessar para ela ali que está muito confusa. A Teresa diz que embora ela está muito confusa, mas que ela se decepcionou muito com o Arthur, com a Luísa e o Fernando. Agora que ele está livre, quer que eles dois tentem. A Joana pergunta se então ele se declarou para ela. A Teresa diz que sim, que ele fez isso e que inclusive quando ele foi lá na delegacia para ver ela, para lhe procurar, ela disse a ele que ele nunca mais voltasse a procurar ela. Só que mal a Teresa fecha a boca, quem bate na porta ali já vai emburacando o Fernando e diz a Teresa que eles precisam conversar. A Teresa então pede desculpas e pergunta a ele se ele não entendeu quando ela disse que não era para ele nunca mais procurar ela. A Joana diz ao Fernando que sente muito, mas ele acabou de ouvir a sua afilhada, né? A Teresa pede ao Fernando que, por favor, que ele vá embora e não faça escândalos ali. A Joana diz que é isso mesmo, que por favor, que ele vá embora e que saia dali, vá. Fernando então simplesmente baixa a cabeça e vai embora. Espera um pouquinho que daqui a pouco eu te conto mais sobre a Teresa, porque nesse momento a cena muda, vai lá para a Ida, que está contando tudo ao pai, que a diaba cubana da Teresa foi capaz de ir lá culpar ele, o Rubem e a Genoveva no Ministério Público. Ele fica calado e a Ida diz que sabe que ele fez muitas coisas erradas, mas que isso ela precisa saber da verdade. O Rubens se revolta e tenta levantar um álibi ali para a filha, que também é advogada, como você já sabe já, né? Então ele tenta levantar um álibi para ela e pergunta como que a Teresa foi capaz de inventar uma conversa dessa, que ele e a Genoveva jogou um corpo lá naquela represa. Ela fica zoiuda e ele diz que embora de fato ele queria que isso acontecesse
acontecesse mesmo, porque ele ia adorar ter jogado o corpo daquele cara lá naquela represa por tudo que ele fez. Ele então começa a entrar na cabeça da Aida, pega nas mãos dela e diz que sabe muito bem que com a morte do Paulo ela sofreu muito. Ele não para de tentar, mas continua ali tentando entrar na cabeça da Aida e diz que sabe muito bem que depois de tudo isso ela acabou se apaixonando pelo Mariano, que foi aí que começou a vir só desgraça para a vida deles. A Aida diz que sabe muito bem que o Mariano é inocente. O Rubem fica revoltado e diz a Aida que ela continue pensando assim e que transforme ele em um culpado, mas manda ela pensar, raciocinar direitinho, porque a Teresa só quer libertar o Mariano porque ela ainda gosta dele. Ele então pega o telefone e diz que vai ligar agora mesmo para Genoveva para provar para ela, para Aida, que entre eles dois só existe ali a amizade, e para provar para ela também que tudo que a Teresa disse é uma grande mentira. Genoveva, ao atender o telefone, ele diz a ela que a Teresa inventou uma grande mentira contra eles dois e que precisa que eles dois vá agora mesmo na delegacia. A Aida então come corda do pai e pergunta a ele se ele tem certeza do que está fazendo. Ele fala que sim e diz a ela que quem não deve não teme. Ele então chama ela para ir, o telefone dela toca e ela pede que ele espere apenas um pouco porque ela estava esperando aquela chamada. Ela então sai para atender e o Rubem vai colocar agora o seu segundo plano em jogo. De volta lá na Teresa, ela pergunta a Joana se ela não tem nenhuma dúvida. A Joana diz a ela que não tem nenhuma, mas pede desculpas a ela que por conta desse divórcio dela e o Fernando apaixonado por ela, ela fica um pouco confusa. A Teresa, como vocês sabem, joga com todo mundo, então ela diz que não adianta eles ficar falando mais de nada disso, porque ela acreditando que ela, a Teresa, está falando a verdade é o que importa. A Joana diz que está muito tarde e pergunta que horas que ela vai para casa dela. A Teresa diz a ela que vai ficar para dormir ali e pergunta se ela já pensou se o Fernando encontrar ela lá na casa dela. No dia seguinte, a Teresa vem se ajeitando ali e a Joana pergunta o porquê que ela não dormiu bem e pede para que ela se sente. Teresa diz a ela que é tudo porque o Mariano está lá na cadeia, a separação dela com o Arthur e que ela, a Joana, ela não pode deixar enganada. Ela continua dizendo a Joana que está muito confusa e a Joana pergunta o que está deixando ela confusa. Teresa então responde que na verdade tudo que ela queria era poder esquecer o Arthur para sempre e se envolver ali com o Fernando, porque ele sim pode dar uma vida que ela quer. A Joana pede para que ela espere, lhe explique um pouco que ela não está entendendo e pergunta se ela ainda ama o Arthur. A Teresa diz que na realidade ela está pensando em dar uma segunda chance para ele. Ela continua dizendo que ela mesma viu que pediu ao Fernando para não procurar ela mais e com Arthur seria diferente, que seria como começar de novo. Joana continua confusa com essas indecisões ali da Teresa e a Teresa continua ali pensativa porque ela não sabe o que de fato, como seria a reação do Arthur em uma suposta volta deles dois.